Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio Ceni e com muito orgulho eu venho explanar e falar para vocês de um tema muito relevante hoje e cada vez mais, que é a resina composta, em particular a resina Vitra, onde nós vamos mostrar grandes benefícios, né, e grandes tecnologias e grandes trabalhos que a gente consegue fazer com essa resina da FGM. Eu moro em Londrina, Paraná. Londrina é uma cidade em torno de 600 mil habitantes, situada no norte do Paraná. Uma cidade muito bonita, uma cidade muito moderna, com uma qualidade de vida muito boa. E aonde aqui em Londrina tenho a honra de ser professor da Universidade Estadual de Londrina, do Departamento de Odontologia Restauradora, e aonde a gente também tem a nossa clínica privada e o nosso centro de treinamentos também, onde a gente promove cursos de imersão e pós-graduação na parte de odontologia estética. E como eu falei, nós vamos falar durante essa apresentação como criar verdadeiras obras de arte com a resina Vitra da FGM, que é uma resina de alta tecnologia, aonde eu venho trabalhado muito com essa resina desde o seu lançamento e felizmente com resultados maravilhosos no que tange a qualidade estética, no que tange acabamento, polimento, no que tange naturalidade e no que tange também a longevidade acima de tudo. E quando a gente fala em se criar obras de arte com resina composta, nós temos que, na verdade, através desse material, através da resina, simplesmente mimetizar de uma maneira tridimensional e policromática a nossa estrutura dentária. Por quê? Porque a estrutura dentária, como a gente sabe, é uma estrutura policromática, aonde se varia matiz, croma, valor e principalmente opacidade, translucidez e opalescência. Então, a partir do momento que a estrutura dentária é uma estrutura policromática com efeitos óticos lindos, eu tenho que ter uma resina, um material que, através de uma técnica estratificada e policromática, eu consiga substituir de uma maneira muito natural aquela estrutura dentária danificada ou perdida, criando, acima de tudo, outra estrutura natural através da nossa resina composta. E juntamente com esses conceitos, né, a gente aliar o que? Cor e forma. Esses dois conceitos têm que caminhar juntos no desenvolvimento da nossa restauração para que no final nós tenhamos literalmente uma obra de arte natural que replique definitivamente todas as características óticas naturais da estrutura dentária. Então, a cor e a forma da estrutura dentária tem que caminhar de mãos dadas, em passo único, e a minha resina tem que ter o poder de transmitir a naturalidade da estrutura dentária. E como a gente vai ver aqui, a Vitra tem uma alta capacidade de transmissão. E as resinas compostas ocupam uma posição de extremo destaque e extrema importância dentro da odontologia reabilitadora hoje em dia, e não somente estética. As resinas têm um excelente potencial estético, uma longevidade maravilhosa e um custo muito acessível também. Então, a partir do momento que eu domino a arte da escultura, domino a minha resina composta, domino propriedades óticas dessa resina, cor e forma, no caso da Vitra em particular, nós fazemos verdadeiras obras de arte. E juntamente com isso, nós temos que entender e dominar a base da odontologia estética, que é a adesão. A adesão é o alicerce, é a base, é o que sustenta a odontologia estética. Então, dominar a adesão, os sistemas adesivos, é o que vai manter o alicerce do nosso protocolo estético, do nosso protocolo reabilitador e do nosso protocolo restaurador.
E aqui, quando a gente fala de resinas compostas, alguns casos de antes e depois, a gente consegue perceber as transformações incríveis que nós conseguimos fazer com esse material chamado resina composta, em particular a Vitra, em termos de naturalidade, em termos de funcionalidade, em termos de longevidade. Então, as resinas compostas, cada vez mais, elas se tornam um material de extrema versatilidade, de extrema qualidade, de ótimo custo-benefício, seja para uma simples restauração ou até uma grande reabilitação com restabelecimento de dimensão vertical, nós conseguimos fazer com extrema qualidade com as resinas compostas. Então, a partir do momento que nós dominamos cor, forma, técnica e o material em si, nós fazemos verdadeiras obras de arte com as nossas resinas compostas. Entendendo aquele princípio ou entendendo o princípio básico dos dentes naturais, que é o que? O fato dos dentes naturais serem uma estrutura policromática. E a partir do momento que os dentes são uma estrutura policromática com vários efeitos óticos, a minha resina composta tem que me possibilitar, de uma maneira muito dinâmica, devolver esse policromatismo e essa naturalidade inerente da estrutura dentária através das técnicas de estratificação e que a Vitra nos propõe e nos dá de uma maneira muito natural para que eu tenha toda essa excelência e naturalidade restabelecida, né? E baseado sempre em o quê? Em um mapeamento cromático adequado. Eu tenho que entender das propriedades óticas básicas da minha estrutura dentária, sugar isso através de um mapeamento cromático, entender o que o dente está me falando oticamente, em termos de opacidade, em termos de translucidez, em termos de opalescência, e transferir isso para o meu dente para que eu consiga fazer o caso mais difícil ou os casos mais difíceis da odontologia, que é certamente fazer um incisivo central unitário. Então, a Vitra é uma resina que ela nos promove tudo isso, né? Esse balanço natural e esse equilíbrio de opacidade, translucidez e policromatismo que os dentes naturais exigem, eu consigo extrair isso aí de uma maneira muito natural com a Vitra, que é o que a gente vai mostrar a partir de agora, mas particularmente, principalmente em se falando de novas tecnologias em resina composta, porque a Vitra ela não é só mais uma resina linda no mercado, não, ela tem novas tecnologias bioquímicas acima de tudo que fazem com que essa resina ela seja literalmente uma resina especial e diferenciada, não somente na parte estética, mas principalmente na parte bioquímica. Por quê? Porque a Vitra ela foi desenvolvida pela FGM e ela pertence à família Advanced Polymerization Systems, que é a nova tecnologia da FGM, que a FGM desenvolveu para fotoativação, que a gente chama de APS. E o que é o APS? Por que ele surgiu? Porque, como a gente sabe, as resinas sempre tiveram ou têm uma limitação na eficiência do seu grau de conversão, profundidade de cura, e isso, na verdade, influencia ou sempre influenciou de uma maneira muito negativa nos polímeros. A gente sabe que o grau de conversão dos sistemas resinosos nunca foi 100%. Por isso que a gente sempre optou pelo quê? Pela técnica incremental. Por quê? Porque a profundidade de cura ou a capacidade de fotoativação dos agentes fotoiniciadores sempre foi limitada. Então, a FGM, ela criou então o sistema APS, Advanced Polymerization Systems,
que o que, que é o APS? É uma composição complexa de fotoiniciadores e auxiliares com baixo teor de canforoquinona. Isso é muito, muito importante, né? A canforoquinona, ela é o fotoiniciador principal dos materiais resinosos, só que ele é muito, muito amarela. A canforoquinona ela é muito amarela e ela é muito limitada na sua fotoativação. O que, que a FGM conseguiu com esse novo sistema? Abaixar os níveis de canforoquinona lá para baixo e adicionar fotoiniciadores e coiniciadores especiais que auxiliam no processo de propagação dessa fotoativação, fazendo que eu tenha uma fotoativação e, acima de tudo, um grau de conversão de monômero em polímero muito, muito maior. Isso faz com que eu tenha o que? Um polímero muito mais estável, um polímero com um grau de conversão muito melhor, um maior grau de eficiência dessa polimerização. Consequentemente, eu vou ter o que? Propriedades mecânicas melhores, propriedades físicas melhores, manutenção do brilho e uma longevidade muito maior. Então, o APS ele veio de uma maneira a introduzir uma alta tecnologia no grau de conversão de monômero em polímero, aumentando também a profundidade de cura e de polimerização, consequentemente, melhores propriedades mecânicas, melhor longevidade, melhor estética. Os produtos à base de APS, no caso a Vitra, o âmbar e demais produtos da FGM que tem essa tecnologia, também tem uma baixa sensibilidade à luz ambiente. Eu posso trabalhar com luz de refletor, que eu sei que a minha resina, o meu adesivo, o meu cimento não vai pré-polimerizar. Então, a Vitra vem somada com essa tecnologia, trazendo, como eu falei para vocês, não somente uma resina linda, não somente uma resina com uma consistência de trabalho maravilhosa, uma textura de trabalho maravilhosa, mas com propriedades biomecânicas melhores. Por quê? Porque eu tenho um compósito com baixa quantidade de canforoquinona, BPA free e na certeza que eu vou ter um grau de conversão bem melhor. E além disso, pelo fato da Vitra e os produtos à base de APS terem baixa canforoquinona, eles são menos amarelos, alteram menos a cor. Eu tenho uma estabilidade de cor muito melhor. Vejam aqui nesse próximo slide o âmbar, olha. Quando a gente tem a tecnologia APS, é um adesivo praticamente incolor, translúcido, transparente. E isso, além do que, eu tenho um adesivo, um polímero, um maior, com muito mais grau de conversão. Então não é simplesmente o fato de ser mais claro, o fato de ser transparente, não. Eu vou ter certeza que eu tenho um adesivo que dentro da minha malha dentinária eu vou ter um grau de conversão em polímero muito, muito melhor. Então a Vitra, como o âmbar, como o Alcenvenir e demais produtos que têm essa tecnologia APS, eu vou ter o que? Propriedades únicas desse produto. Um grau de conversão muito melhor, propriedades mecânicas, estéticas e segurança adesiva, mecânica e de longevidade ao longo do tempo. Então, o sistema APS revolucionou literalmente os materiais da FGM, trazendo acima de tudo, não só beleza, mas acima de tudo, qualidade bioquímica e biomecânica, né? Olha aqui, na esquerda, os materiais que têm APS são materiais mais claros, olha. Mas mais importante do que ser mais claro pelo fato de serem materiais que vão me proporcionar um grau de conversão de polímero de monômero em polímero bem, bem, bem melhor. Então eu tenho uma resina muito mais estável. E aqui a nossa Vitra, né, que nós vamos falar e mostrar alguns casos clínicos, alta tecnologia,
né? Cores com opacidade e translucidez similares à estrutura dentária, né? Uma consistência, uma textura de trabalho deliciosa, além do que todos os benefícios que a gente viu da tecnologia APS. O Alcem Veneer também, que é um cimento veneer da FGM, que já vem com essa tecnologia, maravilhoso. O adesivo âmbar convencional, que além da tecnologia APS também vem com MDP. Então a gente vê que a FGM está estendendo, a Opus também, que é uma resina bulk, a tecnologia APS para a maioria dos seus produtos, porque a gente sabe da excelência e do grande diferencial que a gente tem na tecnologia APS. E aí, mais particularmente, falando da Vitra, esse caso desse paciente jovem, muito jovem, que fraturou os dois incisivos centrais, né, num trauma. Felizmente, não foi um trauma maior. A gente começa a analisar toda a parte mecânica de extensão de trauma, fratura de esmalte de dentina, né? A partir do momento que nós não temos uma emergência maior, nós começamos a entender e planejar oticamente. Essa imagem eu gosto bastante porque é o paciente lubrificando os dentes com bastante saliva. Então, para a gente selecionar a cor adequada do dente, o dente não pode desidratar. Então, muita lubrificação com saliva. E a partir daí, a gente começa com fotografias, com análise ótica, com desenhos, começar a ver todas as características óticas de opacidade, de translucidez, de matiz, de croma, de espessura de esmalte, de espessura de dentina. Então, todo esse mapeamento prévio é essencial para que eu faça um mapeamento cromático. Olha, mudamos o contraste também, para que eu faça um mapeamento cromático que seja o mais próximo possível daquela situação, tá? Para o paciente, então, nessa sessão mais emergencial, para o pacientezinho não sair com os dentinhos fraturados, nós fazemos aqui, então, uma restauração provisória com resina composta, só restabelecendo parcialmente a função. Olha, então essa é uma restauração provisória que eu fiz com a minha Vitra, até porque nessa primeira sessão de emergência a gente faz toda essa parte de planejamento antes. E aqui o meu amiguinho Gustavo, olha, lindo, né, que já saiu mais feliz, porém com certeza vai sair mais feliz ainda. Nessa sessão também a gente faz toda a parte de moldagem para enceramento diagnóstico, olha, para restabelecer toda aquela porção palatina adequada, e a partir daí nós fazermos uma matriz palatina adequada de silicone para fazer a nossa restauração com resina composta, tá? Na sessão subsequente, então, após mapeamento cromático, após análise ótica e após a seleção das cores da minha vitra, nós vamos fazer todo o protocolo de adesão, um bisel em todo o cavo superficial, vestibular, lingual, proximal, condicionamento com Condac 37%, aplicação do meu adesivo âmbar universal APS, fotoativamos. E agora iniciamos com a nossa Trans-OPL da Vitra. É uma resina, essa Trans-OPL é uma resina translúcida com uma opalescência linda, principalmente para se fazer as incisais e a palatina. Ela promove um efeito opalescente maravilhoso na incisal. Importante espalhar uma camada, uma película bem fininha. Cuidado nessa parte, a gente comete muito erro. O esmalte palatino tem que ser fino, 0,3, 0,4 milímetros. Se eu faço um esmalte palatino muito espesso, eu ocupo o lugar
que teria que ser da minha dentina. Então a gente faz uma casquinha de esmalte bem fininha, levamos em posição, adaptamos bem esse incremento em toda a palatina, cuidado para não unir, com a espátula a gente vai adequando, vai separando os dois dentinhos, olha, espalhando bem para que eu tenha uma camada bem fininha dessa resina. A partir do momento que as minhas conchas palatinas estão ok, a gente polimerizamos adequadamente, bastante luz, removemos essa matriz e olha que palatina linda que a gente tem. Olha o efeito azulado opalescente da Trans OPL da Vitra, tá? Realmente uma resina maravilhosa. Com uma laminazinha de bisturi ou um disquinho de lixa, nós removemos esses excessos em cisaizinhos, acertamos, e aí nós vamos começar a trabalhar com o meu corpo de dentina. Com a Vitra DA3,5, nós vamos fazer a parte interna, a parte mais interna do meu corpo dentinário, olha, fazendo já o dente 11, cobrindo parcialmente o meu bisel, né, já fazendo alguns detalhes anatômicos da minha incisal, olha, com bastante cuidado, bastante carinho, com a delicadeza da espátula, a gente vai fazendo todos os detalhes de mamelo, olha. Importante nós cobrirmos o bisel com a dentina. Eu tenho que cobrir o meu bisel com a dentina, senão a linha vai aparecer. Olha, a gente vai ver que a partir do momento que a gente vai chegando para incisal, o volume, a espessura desse meu esmalte, ele vai diminuindo. E ali eu tenho toda a minha incisal, aonde a luz vai passar, criando o meu efeito opalescente, tá? E aí, com o meu esmalte EA1 da Vitra, nós começamos, juntamente com uma espátula bem delicada, olha, nós vamos espalhando pela vestibular do dente, criando uma área plana. Olha, é importante, isso é anatomia. Como eu falei, cor e forma tem que caminhar junto. Cria-se uma área plana com a espátula ou com o pincel também, olha. Cria-se uma área plana e depois a gente corta formando as linhas proximais, olha. Feito isso, polimerizamos e aí colocamos a nossa tira matriz de poliéster transparente, tá? Adicionamos mais resina de esmalte e aí com a espátula a gente vai comprimindo a resina em direção à matriz, movimentando a mesma para a palatina. Comprime e movimenta para a palatina e puxa a matriz. Olha, eu crio todo o meu perfil proximal, eu crio toda a minha linha proximal, garantindo que essa minha resina, ela envolveu todo o meu ponto de contato. Tá? A resina tem que envolver toda a proximal. Se ela não envolve toda a proximal, eu tenho uma chance de manchamento muito grande. A mesma coisa nós fazemos na outra proximal, olha, tá? Comprimimos, puxamos com bastante cuidado até que eu forme um ponto de contato extremamente adequado, extremamente efetivo com a minha resina de esmalte. Tá? Feito isso, nós fazemos um acabamento inicial, olha, o acerto da oclusão, um acabamento, desenho de toda a parte microanatômica, trabalhando muito bem com pontas diamantadas bem fininhas ou brocas multilaminadas, tanto faz, depende do gosto do profissional. O importante é eu deixar essas minhas linhas de reflexão, minha área plana, minha área de sombra, toda a minha microanatomia o mais perfeito possível, olha, tá? Para que a minha restauração se encaixe de uma maneira extremamente perfeita em termos de cor, opacidade, translucidez e forma. Esse é
um dos princípios básicos para a gente criar obras de arte com resina composta. E aí a gente vê o antes e o que a gente consegue com a resina Vitra. Olha que coisa linda, olha a naturalidade da resina, olha o brilho da resina, olha a opacidade e a translucidez, nada exagerado, tudo muito igual. Então realmente a Vitra, quando a gente domina a resina, trabalha bem essa resina, nós fazemos não mais restauração, mas dentes naturais com qualidade e características policromáticas, tá? Um outro caso também muito comum, olha, essa paciente chegou aonde um pequeno desalinhamento e diastemas entre os incisivos centrais que ela queria corrigir. Um caso onde, veja bem, paciente precisa de volume dentário, paciente que não tem alteração de cor, paciente que não tem alteração de forma e precisa de volume vestibular. Um caso que pode ser feito tanto com lentes em cerâmica ou lentes ou facetas em resina composta. E por uma série de fatores, a paciente preferiu fazer facetas em resina compostas extremamente conservadoras. Então, a gente faz toda a análise cromática, toda a análise de cor, toda a análise de efeitos, tudo aquilo que o dente tem de propriedade cromática. Sempre a gente faz isso em uma sessão anterior. Juntamente com isso, todo o protocolo de planejamento, todo o protocolo de enceramento diagnóstico e matriz palatina. Na sessão subsequente, nós vamos fazer agora o procedimento reabilitador e restaurador, né? Uma pequena abrasão nesse esmalte, vamos fazer então todo o protocolo de adesão, condicionamento ácido com Kondak, aplicação do meu âmbar universal APS. Olha como é que o adesivo ele é translúcido, por quê? Porque tem baixo nível de canforoquinona, porém um alto nível de conversão, e isso é essencial nos adesivos também. Olha, fantástico essa tecnologia. Com a minha mesma Trans-OPL, nós vamos fazer também a minha casquinha, toda a minha parte palatina, olha, bem fininha, bem delicada, bem translúcida, olha. Feito isso, nós vamos fazer agora técnica policromática, estratificação, tá? Com uma dentina A3, nós vamos trabalhar em todo o perfil cervical, uma dentina um pouco mais densa, olha. Importante, sempre que nós estamos fazendo dois dentes adjacentes, a espessura de dentina e a espessura de esmalte tem que ser exatamente igual para os dois dentes, tá? Depois disso, estratificando, vamos criando um corpo mais claro com a Vitra DA1 em terço médio incisal, já desenhando toda a minha microanatomia de mamelos, olha. Tá importante, então a espessura nos dois dentes tem que ser exatamente a mesma. Como eu falei, trabalhar com uma espátula fininha, instrumentais delicados, para se criar pequenos detalhes delicados de anatomia. Se a gente quiser estratificar mais ainda e detalhar mais ainda, nós podemos trabalhar com corantes, com pigmentos, para se criar efeitos policromáticos mais intensos ainda, olha. Tá? Então eu vou criando, eu vou aumentando a naturalidade do meu protocolo. Aqui uma visão do efeito policromático que eu consigo com a Vitra. Olha que efeito policromático lindo. A facilidade de trabalho com a Vitra é muito grande porque ela tem uma consistência de trabalho maravilhosa também. Aqui só mudando o contraste da foto. E aí para finalizar, eu vou trabalhar com esmalte que chama High Value, VH da Vitra,
que é um esmalte acromático que eu particularmente gosto demais, porque ele é um esmalte acromático, com alto brilho, com alta luminosidade e uma translucidez maravilhosa, e aonde a gente vai trabalhando, olha, anatomia, a gente vai espalhando área plana, cai para as proximais, formando as minhas linhas de reflexão, olha. Então esse é um passo muito importante. Anatomia, cor e forma têm que caminhar junto. Definimos uma área plana. Depois dessa área plana, a gente quebra essa restauração, criando as minhas linhas proximais, mesial e distal. Polimerizo e aí eu coloco a minha tira de poliéster e vou comprimindo e empurrando para palatino, comprimindo e empurrando para palatino, até que eu vá formando o meu ponto de contato, a minha linha proximal, e eu tenho certeza que essa resina ela envolveu e está envolvendo toda a minha proximal. Olha, esse é um ponto essencial. A minha resina tem que envolver toda a minha proximal. Feito isso, a gente finaliza a nossa restauração. Vamos fazer o que? Um acabamento inicial, até porque todo mundo está muito cansado. Então, nesse momento, eu particularmente não faço um acabamento muito detalhado. Com os meus disquinhos da série Diamond Pro, a gente trabalha as incisais, removendo pequenos excessos, e com esses suíveis, essas borrachas, nós fazemos um pré-acabamento, um pré-polimento, tá? Os dentes ainda estão desidratados, a gente tem que fazer alguns ajustes ainda, porém isso fica para um segundo momento, olha. Mas a gente já observa o brilho e a naturalidade que a gente tem com a vitra, olha. Sem acabamento final, sem polimento final. Então o paciente vai para casa, vamos todo mundo descansar. Depois de umas 2, 3 semanas, a gente vai analisar a fotografia, o paciente vem, nós começamos mensurações. Olha, eu gosto muito de utilizar compasso de ponta seca para que a gente possa mensurar o perímetro de reflexão óptica dos dois dentes. Com uma lapiseira, nós desenhamos as linhas de reflexão, áreas de sombra, perímetros que aonde eu vou refletir a luz, e aí com pontas diamantadas ou brocas multilaminadas, cada um prefere o seu jeito, nós vamos trabalhando essa área plana, essa área de sombra, as minhas linhas de reflexão, sempre com muito cuidado, utilizando de preferência lupas e magnificação, que é essencial. Por quê? Porque essa microanatomia ela tem que ser exatamente igual de um dente para o outro. Então, o que eu tenho de área de reflexão em um dente tem que ser exatamente o que eu tenho de área de reflexão no outro dente, tá? Trabalhar bem as minhas interproximais com tiras que não removam o contato, mas que me deem polimento, essencial também, olha. Eu faço um polimento adequado da minha proximal. Aqui um resultado imediato após esse acabamento. Feito isso, eu vou começar agora a minha texturização, a minha microanatomia superficial, desenho novamente, trabalho com pontas diamantadas ou multilaminadas, desenhando toda a textura, toda a microanatomia, para que no final, olha aqui, essa luz reflita de uma maneira muito mais natural. Olha como é que o dente, os demais dentes estão desidratados, mas olha a microtextura, olha a naturalidade, olha o que eu consigo extrair da vitra, né? Quando a gente finaliza o nosso acabamento, o nosso polimento, a nossa microtextura. A gente consegue fazer com que aquela resina ela se integre junto com essa estrutura dentária. Olha como é que está homogêneo toda a parte de microanatomia
e eu consigo criar dente, eu consigo criar obra de arte, literalmente, com resina composta com a Vitra, olha. Então, essa capacidade que a Vitra tem de proporcionar essa naturalidade, junto com todos os benefícios da tecnologia APS, é fantástico. Olha o antes, olha o que a gente tem agora. Olha que lindo! Eu tenho um dente natural feito com resina composta Vitra, que não somente bonito, mas que tem todos os benefícios, né, em termos de tecnologia APS. Olha, beleza, resistência, naturalidade e durabilidade. E finalizando esse caso mais extenso desse paciente, onde tinha manchas brancas e queria fazer uma remodelação de canino a canino, olha, a gente passa por toda essa análise e planejamento cromático e funcional. Tá? Depois disso, toda a parte de planejamento, de enceramento diagnóstico, de simulação restauradora, de confecção da minha matriz palatina. Olha o quanto a gente tem que aumentar desses dentes para se ter guia estética e funcional, isolamento absoluto, uma pequena abrasão do meu esmalte, condicionamento do esmalte com Condac 37%, lava, seca bem, aplicação do meu âmbar universal APS, alta tecnologia, autoadesão. Vou trabalhar com minha matriz palatina, confeccionando, né, utilizando uma vez mais a minha Trans-OPL, olha, eu faço todo o meu perfil palatino, toda a minha nova palatina, as minhas palatinas prontas. Vamos começar a trabalhar com estratificação, uma dentina Vitra A1 em toda a cervical, lembrando o quê? Que essa espessura tem que ser exatamente igual para todos os dentes, tá? Olha, trabalhamos aqui depois com uma dentina A0, uma dentina mais clara, para se fazer terço médio e incisal, criando essa estratificação, criando-se toda a anatomia de mamelos. Depois com pigmentos, se eu quiser, eu consigo pigmentar, estratificar, criar um efeito policromático maior ainda nessa restauração, olha. Crio um efeito policromático maior ainda. Olha que efeito lindo que a gente tem. E depois, com uma resina mais clara, um esmalte B1, nós utilizamos aqui, nós fazemos toda a confecção de toda a porção vestibular de canino a canino, olha, respeitando todos aqueles princípios de linha de reflexão, de área plana, de sombra, tá? E aí a gente vê o antes desse nosso caso, um depois imediato, olha, o recém-feito acabamento, olha a naturalidade que eu tenho com a Vitra, olha o brilho, a textura, né? A capacidade de transmitir e refletir a luz de uma maneira muito natural. O antes do nosso paciente, o depois do nosso paciente. Então a gente percebe que a Vitra, juntamente com essa nova tecnologia APS da FGM, realmente veio revolucionar os materiais poliméricos, as resinas compostas, não somente no quesito beleza. Então a Vitra não é somente uma resina premium e bonita, mas que ela tem uma composição físico-química aonde eu tenho um grau de conversão em polímero e monômero que vai me garantir
melhor profundidade de cura, melhor grau de conversão, melhor propriedade mecânica e uma longevidade muito, muito melhor. Então eu tenho utilizado muito a resina Vitra, estratificando e felizmente com resultados maravilhosos, como vocês puderam acompanhar aqui nessa apresentação. Demais, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, me colocar à disposição sempre de vocês aí para o que eu possa ajudar, que vocês tenham entendido a mensagem e os diferenciais da Vitra. E eu desejo muito sucesso a todos, um grande abraço e até breve, se Deus quiser. Forte abraço a todos, muito obrigado.